didática ruim demais, difícil levar a sério. Quem? Para nós? Deve ser. Próximo. Próximo. Depois eu faço uma live só sobre educação, liberdade e pedagogia anarquista e explico sobre isso. Não, uma coisa que eu queria comentar é que, assim, tem 2 professoras nessa live. Você quer falar de didática, cara? Sério? Tipo, não, bom, na moral, vamos... Segue. Vamos lá. Chega a ser uma piada esse vídeo de vocês. Olha, por isso que o movimento anarquista o cara se chama Henry. Henry de Almeida Heck. Puta que pariu. É por isso que o movimento anarquista não cresce, não tem fundamento, não sabem nada de realidade, de história, de materialismo. Eita, materialismo! Olha, o Ian Neves sabe de materialismo, ele só fala um materialismo num sentido abstrato. É uma desorganização sem fim. Vocês são tão anarquistas que são anarquizados. Aí nunca vão ser organizados e ter um trabalho de base. Parece piada a ideia de anarquista organizado. Haha, é uma ofensa o YouTube ter me indicado vocês. Nossa, desculpa aí, cara. Comunistas e anarquistas têm um objetivo meramente semelhante. Tá bom. A diferença é que comunismo faz sentido. E tem coerência. O anarquismo é só uma cria. Aí, ó, chamou a gente de criança. Criança rebelde do capitalismo. Puta merda. Ai, cara. Não, assim, é assim. É aquela coisa. Materialismo, para mim, é uma coisa que a gente consegue analisar visualmente, pelo tato, pelo ouvido. Você vai numa comunidade, você vê uma pessoa passando fome, essa é uma realidade material. Você, para alterar essa realidade material, essa criança tem que deixar de passar fome. Isso é uma transformação material. Então, quando você começa a falar de falta materialidade, se você observar quantas vezes eu já contei, se fizer um palitinho das vezes que, por exemplo, o Gaiofato, que não é da Soberana, né, fica falando em materialidade, materialismo, não sei o quê, em questões assim que não tem nada de materiais, meu caderno vai ficar cheio de pauzinho. Gente, o Anarque tá falando assim, ó. Na opinião de vocês, tem ideias do Lenin que vocês acham que dá para aproveitar? Não, próximo. Não. Literalmente. Acho que não, cara. Na verdade, tem uma só, que é a ideia do imperialismo. Tirando isso, o resto é lixo. Mas, enfim. O Ex falando assim, se a gente não fala das nossas experiências, a gente joga fora nosso maior trunfo com relação a elas. Sim, ou seja, a gente teve que sair atrás de porque as experiências dele só gerou ditadura burocrática de partido, sim. Sim, agora só que, por exemplo, nos anos 70, ninguém estava preocupado com experiência de X, Y, Z, entendeu? Porque ninguém questionava se experiência de tal país estava funcionando, se estava dando certo. Até porque o problema todo é que, por exemplo, nos anos 70 você estava com uma ditadura militar aqui no Brasil, ou era ditadura ou era, sei lá, o que viesse, entendeu? Não tinha muito. Então, é claro que você querer apostar no comunismo naquela época era até natural, entende? Porque, enfim, eu peguei um trechinho desses anos 70, né? É bom ressaltar que eu cheguei a pegar um trechinho dessa época.
Então, aí você pega, por exemplo, você entra numa faculdade de humanas, como foi o meu caso. Naquela época, o pessoal falava de comunismo, falava disso, falava daquilo, e ninguém estava preocupado se tinha experiência, se não tinha experiência. Até porque era quase que senso comum você estar na universidade e ser de esquerda, pelo menos. Felipe Picanco nunca viu um comunista que realmente sabe o que é anarquismo. Exatamente. Quando a gente vai explicar para eles, eles não querem ouvir o que que é, né? Eles querem ficar naquela. né? Ou seja, Claramente não aí sabe o que é. agora só que depois que o pessoal da Soberana começou a aparecer por aí, que o pessoal começou com esse papinho que eles acham que é necessário falar sobre as experiências comunistas ou socialistas, seja lá o que for, para mostrar que houve essa experiência, valorizar e não sei o quê. E eu acho que isso, de uma certa forma, cavou uma espécie de triplex na cabeça de alguns anarquistas que começam a ficar pensando em experiências do passado, que não sei o quê. Ok, legal, eles estão valorizando as experiências deles, beleza, né? Mas A gente tem experiência atuais também. a gente também tem Comunidades, ocupações. experiências e aí vai ficar fazendo joguinho de RPG de experiência, sabe? Tem Magic. muita. Nós anarquistas a gente reivindica mais Chiapas, né? A EZLN lá no México e Rojava também, né? Que é um. Mas é aquela coisa. Eu, por exemplo, o que der certo, o que colar, colou. Agora, Lembrando que assim, Rojava ela não é exatamente anarquista, mas o modo de organização deles é tipo é uma organização não estatal e tipo as comunidades têm a palavra final sobre tudo, saca? É de baixo para cima, digamos assim, o negócio. Tem fundamentos anarquistas ali, né? É confederalista democrática, Rojava. O Ocalan, ele se inspirou nas ideias do Bush, que é um anarquista. Sim, exatamente. Achou? Exatamente. E uma coisa que Deixa tem eu que chegar. deixar claro... Fala. Pode falar, cara. É porque eu tô aqui doido para falar, né? Porque eu já tenho um argumento aqui na garganta já para jogar nesse bicho aí. Então eu vou chegar com dois pés no peito dele. E aí, irmão? Vamos, digamos aí. Você diz que a gente não tem lógica nenhuma. Não tem sentido, não tem coerência. Algum marxista nesse mundo, qualquer um que seja, pode me explicar, por favor, como é que a partir de um Estado totalitário que vai centralizar tudo nas mãos do Estado, vai centralizar a economia, vai centralizar toda a produção da sociedade nas mãos do Estado, como é que a gente vai chegar disso para uma sociedade sem Estado? Qual é a lógica, qual é a coerência e qual é o sentido dessa porra? Me explica, por favor. Algum marxista me explica. Porque você fala que a e gente não não... é a gente que tem que explicar isso, porque afinal de Cara, contas. isso não existe. Não existe. Marxismo é, nesse sentido, esse tipo de marxismo super autoritário é bullshit. Não existe capitalismo de Estado. Vocês estão querendo estatizar o capitalismo. É isso. Vocês não são materialistas. Vocês acham que é só trocar a ideologia do Estado, que ele vai trocar o modo de funcionamento. Não, não é assim. Se uma ditadura funciona de um jeito, ela vai funcionar daquele jeito, independente da ideologia que está no comando, certo? A ideologia é ideologia. Funcionamento, de fato, de como ela funciona e de como ela opera, é outra coisa. Tá bom? Vocês que são os idealistas, vocês que não entendem materialismo. E vocês não entendem muito menos de anarquismo. E uma coisa que é bom deixar claro é que quando a gente fala isso, não é caçando treta não, porque a gente não precisa disso não, tá ligado? As tretas vêm independente.
mas é mostrando que... Bom, eu gosto de uma treta. Agora, tipo, assim, isso não é a totalidade aqui desta live. Ou seja, mostrando... gostam, outros que gostam menos, ou gostam nada. Então, tipo, sobre treta, a gente tem divergências aqui, entende? Sobre isso. Então, Não, assim, deixa eu só terminar, mulher. Tu vai entender? Ó, mas, na realidade, assim, é importante colocar como a gente, como anarquistas, percebem, tá entendendo? Essas ideologias, como percebem como essas ideologias são colocadas no mundo, tá ligado? Porque a gente percebe a materialidade nisso tudo. E outra coisa, divergir não é tretar, mas pode ser também. Porém, é aquela coisa. Se a gente não falar, quem vai falar por nós? Os marxistas que não vão, eles já querem silenciar. Então é isso. É dizer, não, a gente está aqui e tem voz e também pensa a respeito da materialidade. De forma muito mais objetiva, muitas vezes. Não estou dizendo que os bichos também não pensam, mas às vezes a gente é mais objetivo. Em relação ao Estado, principalmente. ainda mais que a gente tem um ceticismo muito grande em relação à questão do Estado. Então, se você tem um Estado, seja lá se é um Estado comandado por um burguês ou por um operário de uma mina de carvão, lá pelas tantas, esse cara que trabalhava na mina de carvão, tendo o poder concentrado nas mãos deles, ele pode muito bem virar um déspota, um tirano, entendeu? Porque você está dando um poder muito concentrado na mão de uma pessoa. O Bakunin já dizia, né, que se você der poder absoluto ao mais ardente dos revolucionários, né, acho que é assim que é a frase, em menos de um ano ele se tornará pior que o czar, né, o Bakunin falava. E o Bakunin, ele também falava o seguinte, ele falava que quando a pessoa diz Estado, automaticamente ela diz escravidão, né? Então, que Estado é esse que vai emancipar a classe trabalhadora? O Estado nunca foi para emancipar a classe trabalhadora. E achar que o Estado vai emancipar a classe trabalhadora é pura ilusão, entendeu? É por É isso igual que você pegar um machado e querer usar para beber água. Não, machado é para cortar a árvore, não é para beber água. Você está usando uma ferramenta para uma coisa, serve para outra. Ela não vai servir para isso. Ela vai servir para manter a classe no poder. Porque, ou seja, uma vez chegando, mesmo que você divida, por exemplo, esse Estado, assim, por exemplo, numa junta gestora, né, ou sei lá, que não fique na mão só de uma pessoa, fique, digamos assim, você coloca umas 10 pessoas para comandar esse Estado. São 10 pessoas que vão mandar em você, entendeu? Sim. Então, é complicado.